4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Comércio vive expectativa de aumento das vendas em razão do Dia das Mães. Atenção idosos, hipoteca reversa é a novidade que vem por aí, mas economistas fazem o alerta. Governo do Estado, depois da modificação das férias, agora vai alterar também o tempo de aula e provoca nova polêmica entre os educadores. A rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Sexto Fitness da Faculdade de Educação Física da Unimar é considerado um sucesso. Paróquia São Bento promovendo o luau para casais. É a integração das famílias. E começa a quermesse da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Neste sábado, às 10 da manhã, tem a tradicional carreata. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. No Brasil, o aposentado passa dificuldades pelo próprio valor da aposentadoria. Sem falar naqueles idosos que chegaram à velhice sem a aposentadoria. O governo pode lançar a qualquer momento um sistema que é sucesso nos Estados Unidos: a hipoteca reversa. Confira. Fernando, 73 anos, recebe um salário mínimo de aposentadoria. Tem um único bem, uma casa na periferia da Zona Sul de São Paulo. Está há mais de um ano na fila do SUS, esperando para fazer uma cirurgia no olho. Se eu tivesse uma boa aposentadoria, eu já tinha feito. Maurício tem plano de saúde, mas os gastos com a cobertura e medicamentos de uso contínuo consomem 25% da renda do bancário aposentado, que também é dono de um único imóvel. Não dá para ter uma vida tranquila. Se depender da aposentadoria só do INSS, não rola. Aposentados como Fernando e Maurício poderiam se beneficiar com a chamada hipoteca reversa, uma modalidade de empréstimo em que o imóvel é oferecido como garantia. O contratante continua morando no local e recebe o valor do empréstimo, que pode ser feito todo de uma vez ou em uma renda mensal vitalícia. Em troca, o credor fica com a casa quando o proprietário morrer. Quem quiser desistir da hipoteca pode encerrar o contrato desde que quite a dívida com o banco. Para calcular os valores a serem pagos, o banco estima a expectativa de vida do tomador e faz uma avaliação do imóvel. A proposta da hipoteca reversa estaria sendo estudada pelo governo como uma forma de aumentar a renda dos aposentados e injetar dinheiro na economia. O tema também é proposto em um projeto de lei que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A hipoteca reversa já é adotada em outros países, como os Estados Unidos. Lá tem acesso a essa modalidade pessoas com mais de 60 anos. Eles têm uma relação com crédito muito maior do que aqui no Brasil, né? Eles têm mais liberdade em concessão de créditos, eles refinanciam imóveis. Isso é bom para a economia, você injeta mais liquidez no sistema. Eu acho que todo crédito consciente é bom. Luiz e a esposa acumularam um patrimônio ao longo da vida. O casal não gostou da ideia. Eu prefiro dar para os meus filhos, já recomendei que eles não vendam, ou se venderem por um preço justo, mas deixar para eles um patrimônio. Bem, o assunto é polêmico, por isso convidamos um economista entendido do tema. José Mário Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. É preciso cuidado, é isso? É preciso muito cuidado. Primeiro a gente precisa entender certinho o que é a hipoteca reversa. Nos Estados Unidos, ela funciona com pessoas idosas a partir de 60 anos.
Parece que o nosso projeto é a partir de 62 anos. Então, a pessoa é feito uma previsão de quanto o período que ele iria viver, né, de acordo com a média de vida, e pega-se o bem dele, ele é avaliado, ele assina um contrato do qual ele entrega ao banco esse bem, já fica entregue, por quê? Porque após a sua morte, o banco tem direito de vender esse bem. A opção é receber, pelo nosso projeto aqui, de uma vez só, ou ter uma hipoteca, ou ter uma renda vitalícia. O aposentado hoje no Brasil, ele sofre um drama muito grande, né? Ele é muito mal aposentado. É feita uma média dos últimos 20 anos, depois tem o deflator por causa de idade e tal. Quando ele vê, realmente ele está pessimamente aposentado. Então, essa hipoteca reversa seria pegar o bem ou oferecer ao banco, e o banco vai dar uma pensão vitalícia. É claro que o banco não vai pegar o valor do bem e dar integral na pensão vitalícia. Ele vai descontar um bom valor, como se desconta nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não se desconta muito, porque não tem inflação. Mas aqui, pode ter certeza que se o banco for fazer uma operação dessa, ele vai dar ao aposentado 50% do valor do bem. Não tem a mínima expectativa de ser mais do que isso. Então, essa é uma situação um tanto quanto complicada. Ele já entrega o bem abaixo do valor. Segundo que nós não acreditamos que os bancos queiram fazer essa modalidade no Brasil. Os bancos particulares, eles queiram assumir isso. Por quê? Todos os bancos estão com excesso de imóvel. Eles estão com uma carteira de imóvel muito alta por execuções de inadimplência. Já não conseguem liquidar essa carteira. Aí eles vão fazer uma operação da qual eles terão que ficar com uma carteira muito grande futuramente, muito maior que tem. Então, o Banco Brasileiro certamente não vai aceitar esse tipo de operação. Ela não traz vantagem nenhuma para o banco. Quem teria que bancar isso daí? Seria o governo federal, tipo o BNDES, né? Repassar o dinheiro para o Banco do Brasil, para o Bradesco, para qualquer banco, dizer, olha, esse daqui é um valor para se fazer hipoteca reversa. Então, o dinheiro é do banco, aliás, é do governo, e o banco é um repassador. Mas o governo atualmente não tem dinheiro nem para arrumar, por exemplo, a BR-163, que o pessoal está andando na terra lá, né? Não tem nem dinheiro para fazer uma logística no Brasil, para que os caminhoneiros possam passar. Então, esse é um país dos privilégios, e que muitas pessoas recebem muitos valores muito altos do governo, né? Exemplo, a reforma da Previdência, que não vai tirar privilégio de ninguém, principalmente do alto, né, do alto escalão, e não vai tirar de políticos, não vai tirar de ninguém do judiciário, não vai tirar do alto escalão federal e estadual. Quem vai perder mesmo é o pessoal da classe mais baixa. Então, realmente, o governo não tem realmente como fazer isso, bancar a hipoteca reversa. Esse é um problema. Os bancos particulares certamente não vão querer fazer isso, porque banco quer dinheiro de volta. Quando ele dá dinheiro, ele precisa receber dinheiro, não é imóvel. Não é essa a modalidade do banco, ele não é imobiliária. Então, não encaixa essa realidade para o banco. Lá nos Estados Unidos tem um subsídio do governo para que os bancos repassem. Vamos entender isso. Aqui, o projeto não prevê que o dinheiro será repassado pelo banco. E nem tem dinheiro, aliás, pelo governo, e nem tem dinheiro no governo para fazer esse repasse. E aí tem uma série de outros problemas, jurídico. O dia de amanhã os filhos podem entrar com uma ação e dizer que não concordam. Então, para fazer uma operação dessa, tem que ter a anuência de todos os filhos, né? Genros, noras, todo mundo que possa ser o herdeiro, e seria uma operação assim, extremamente complicada e burocrática. E, principalmente, não acontece porque o banco não quer imóvel. O banco quer receber dinheiro. No final, o banco vai pegar imóvel e vai fazer o quê? Vai virar imobiliária? Como hoje ele já tem problema, então teria que ser bancado pelo governo. E o governo não tem como bancar nada. Ele pode até lançar, aprovar. Só que ele não tem dinheiro para fazer o repasse. Então, a hipoteca reversa fica impossível. É inaplicável no Brasil. Dá certo nos Estados Unidos, mas é uma outra cultura, é um outro povo, é uma outra condição financeira, onde eles não têm inflação, né? Onde eles
não tem uma supervalorização de bens. Então tem uma série de coisas que é bem diferente. Aqui nós podemos ter uma supervalorização como uma desvalorização, como houve agora. Então tem uma série de coisas que torna impossível, uma série de fatos que torna a hipoteca reversa completamente impossível, inaplicável no Brasil, principalmente porque o governo que ele mais banca são os privilégios. Então ele não tem dinheiro verdadeiramente para bancar uma situação dessa, né? Mais uma situação. O BNDES não tem dinheiro para nada, nem para a Finame, está completamente dificultado. Não vai criar mais uma modalidade de jogar no BNDES. Então eu acho que fica muito difícil, e caso isso seja aprovado, né, o idoso tem que tomar muito cuidado realmente para fazer uma operação desse tipo. Muito bem. Obrigado ao consultor econômico José Mário Rando. Então, fique atento com relação a esse tema. O emprego continua sendo desafio para a população brasileira. Para o jovem, então, nem se fala. Confira. Luiz, de 25 anos, deixou a Argentina há 4 meses e veio tentar a vida no Brasil. Não conseguiu trabalho e vende brigadeiros para se sustentar. Não sabia que estava tão assim, mas tenho bom entusiasmo e acho que vai tudo certo. Com esforço, humildade, sobretudo. Uma pesquisa sobre a atualidade latino-americana, com apoio do Fundo da População das Nações Unidas, mostrou que mais da metade dos jovens da América Latina considera a situação governamental e de cidadania ruins em seus países por causa das limitações na liberdade de imprensa, das violações de direitos humanos, da negligência com o meio ambiente e da corrupção. O levantamento feito com quase 4.500 jovens mostrou que a percepção da corrupção no Brasil é muito maior do que em outros países latinos. Ultrapassa os 80%, enquanto que a média nas outras nações é de 70%. A falta de emprego também é apontada como um grande problema para os mais jovens. Na pesquisa, 58% deles consideram essa situação muito ruim. Nas ruas do país, não é difícil encontrar brasileiros que perderam o trabalho e por isso tiveram que parar os estudos. Foi o que aconteceu com o Carlos no começo do ano. Faculdade trancada, eu não consegui concluir a faculdade por causa do desemprego, eu tive que sair e parar a faculdade. Para essa socióloga, a atual situação do país força o jovem a se engajar. Ele percebe o mundo à sua volta, ele tem uma percepção de realidade mais aguçada, isso faz com que ele até se decepcione com instituições mais tradicionais, nas quais ele enxerga as falhas, a corrupção, aquilo que o Estado não realiza, e por outro lado, eles acessam a manifestação das ideias de grupos de minorias, de movimentos sociais, com os quais eles se identificam. Aos 18 anos, o William vende doces nas ruas para cursar a sonhada faculdade de dublagem. Ele também sonha com um Brasil melhor. Pela minha expectativa ser um pouco ampla e boa, eu pretendo esperar que melhore, pretendo ser otimista. Tomara. Destaques do momento. Mais de 2 milhões ainda não sacaram o abono do PIS. R$ 998 é o valor. O governo pode anunciar semana que vem a liberação de 20 bi do PIS/PASEP para movimentar a economia. Exportação total de café tem alta de 25%. No mês de abril, o Brasil exportou cerca de 3 milhões de sacas. O problema é o preço. O preço caiu demais em razão da superprodução de café brasileira. Cafeicultores cobram do governo agora uma política para garantir pelo menos um preço mínimo satisfatório. Inflação para as famílias mais pobres cresce 0,6%. A inflação do mês de abril foi a maior para o mês 4 desde 2016. E já que estamos falando em inflação, você está construindo ou reformando? A alta do custo da construção civil, 0,34% em abril e 5% em 12 meses. Prêmio da Mega Sena acumulado deve chegar a quase 300 milhões de reais deste sábado. Atenção, você que está se
preparando para buscar esse prêmio acumulado a 14 sorteios da Mega Sena. Temos na internet várias dicas com probabilidades matemáticas, mas realmente é muito difícil. Bolsonaro, anúncio do decreto de armas sem parecer do Ministério da Justiça tumultua o governo e o Supremo Tribunal Federal dá 5 dias para o presidente se explicar. A alegação é que o decreto do porte de armas está inconstitucional. Daqui a pouco você confere. Fórum Eleitoral de Marília vai funcionar deste sábado para o cadastramento biométrico. O governador Dória agora anuncia modificações no calendário da rede estadual para 2020 e cria polêmica. A gente volta já já.